Retrospectiva Sindiúte 2022. Recondução já. A gestão democrática deve ser respeitada na rede estadual de educação. Esse foi o posicionamento do Sindiúte durante as atividades realizadas na última segunda-feira, 4 de julho, e que pautaram a luta contra as exonerações de diretores e diretoras escolares feitas pelo governo do estado. E dando sequência a essas atividades, educadores e educadores, sob a coordenação do Sindiúte, também estiveram na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, onde foi feita a escuta da categoria. Para as pessoas terem uma ideia, nós tivemos diretores que foram trabalhar e souberam, enquanto estavam trabalhando, que tinham sido exonerados. Não teve nem a decência de uma ligação ou um zap, apesar de que os dois também seriam inadequados, mas teve diretor de escola que sequer foi informado que, no dia seguinte, ele já deixaria de responder pela direção da escola. A intenção é sucatear para depois justificar o fechamento. Essa foi a denúncia apresentada pelo Sindiúte durante a audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa no último dia 12 de julho, numa audiência requerida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira para debater a gestão do governo do estado no Plug Minas e as condições das instalações naquele espaço. Nós entendemos que o acesso à cultura e a profissionalização são políticas com um potencial enorme de prevenção dos fatores de violência e criminalidade. Então, isso vai além de se assegurar esses direitos que são fundamentais. Isso passa também por uma visão de futuro. Me sinto completamente desrespeitada e fico muito preocupada com os meus colegas que estão estudando lá, que não conseguem fazer um giro porque não tem local adequado, que não conseguem aprender salto. Agora, como que um estudante vai formar profissional em dança e não aprendeu a girar? E não aprendeu a saltar, porque não tem local adequado. Isso é uma vergonha. Eu me sinto completamente desrespeitada enquanto estudante e eu me sinto completamente desrespeitada enquanto cidadã de ver esse espaço decadente. E aí eu fico pensando assim, a Amélia está bem ali na frente de um campus enorme, com várias potencialidades, que foi entregue ou está tentando ser entregue a federações esportivas. A minha imaginação é muito fértil, né? Então, o que o Estado está querendo fazer com isso? Porque ali é um lugar enorme. Dá para fazer muita coisa. Eu quero dizer, primeiro, da importância das denúncias que foram feitas, da importância da visibilidade que foi dada ao crime cometido dentro da Caixa Econômica Federal. Um crime cometido por um predador. Porque uma pessoa que é alvo de 50 denúncias de assédio sexual é um predador, é um criminoso. E eu quero dizer a essas mulheres bancárias e a todas as outras mulheres da classe trabalhadora, as professoras, as presidentas de federação, as presidentas de sindicato, as parlamentares, que todos os dias sofrem violência de gênero nos seus espaços de trabalho, que todos os dias precisam verificar qual é o tamanho da alça da sua camiseta. E é fundamental a gente dizer basta. Basta, porque nós não somos objetos, nós não somos nem propriedade do banco, não somos propriedade de homem nenhum, nós somos livres. Nós estamos aqui conversando hoje sobre a privatização da Eletrobras, o que isso impacta na sua vida, consumidor, consumidora, na vida de todos nós. O empresariado, o setor dos grandes consumidores de energia foram contrários à privatização da Eletrobras por entender o grande risco que é isso na cadeia de produção. Você tem um aumento tão significativo da energia. Nós tivemos aí a experiência do aumento do óleo diesel, que ainda continua alto, e agora mais esse aumento da energia, né, vai ser muito penoso para o povo brasileiro se esse processo continuar e a gente não conseguir restatizar essas empresas. Todo o setor produtivo brasileiro depende da energia elétrica, todo o setor. Nós estamos aqui hoje fazendo essa conversa e depende da energia elétrica. Sem energia elétrica a gente não consegue fazer esse debate.
o setor de agricultura, o setor de transporte, todos dependem da energia elétrica, não tem jeito. Uma bomba de gasolina para funcionar no posto de gasolina depende da energia elétrica. Então, assim, tudo depende da energia. A própria água que chega nas nossas casas, a Copasa depende da energia elétrica para poder bombear essa água. Então, tudo depende da energia elétrica. E sabendo disso, quem está comprando, coloca o preço que quiser e fala com a gente, ó, se você paga ou você não vai ter. O Sindiúti, a CUT Minas e vários sindicatos que representam o funcionalismo público realizaram uma manifestação na cidade administrativa em Belo Horizonte no último dia 5 de agosto, contra o regime de recuperação fiscal. O governo Zema, que é incompetente, não conseguiu passar o regime de recuperação na Assembleia Legislativa, graças à nossa mobilização, graças à nossa luta, graças à pressão de todos os sindicatos, graças à greve que a educação fez, que a segurança pública fez. O governo, quando é incompetente, fez o que faz sempre: recorre ao Poder Judiciário para resolver as coisas que ele não consegue resolver na política, porque o governo Zema é o governo do zero Estado e é o governo que não conversa com absolutamente ninguém que pensa diferente dele. Nós não tivemos aqui uma pessoa para defender o Estado de Minas Gerais e colocar uma posição adequada para a defesa do povo mineiro. Essa é a dificuldade que a FEM enfrenta, que nós todos enfrentamos, preocupados com os direitos dos servidores, preocupados com nossa água, com a nossa energia, que será privatizada, e contra isso nós estamos aqui para marchar juntos. Nós temos que defender aquilo que historicamente nós construímos com a força do povo brasileiro. Segundo, dizer que esse regime, veja, é um regime, é que vai diminuir tudo aquilo que nós precisamos usufruir, que é fruto do nosso trabalho. No Zema não pode confiar, o RRF ele quer nos empurrar. No Zema não pode confiar, o RRF ele quer nos empurrar. O Sindiúti e representantes de entidades do funcionalismo público foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, dia 17 de agosto. Denise Romano, coordenadora geral do sindicato, e outros dirigentes sindicais assinaram um documento em que denunciam a preocupação dessas entidades com a adesão do governo de Minas ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Nós viemos aqui hoje para dizer do nosso apoio ao posicionamento da Assembleia Legislativa, conforme toda a luta que foi feita contra o regime de recuperação fiscal. O governo de Minas atropelou a Assembleia Legislativa, fez uma confusão de poderes e disse na peça que não houve discussão e que a Assembleia se omitiu. Nós do sindicato fizemos a luta política, nós fizemos as greves, as manifestações, as ações que nos cabem, a Assembleia fez o papel dela, quem não quis negociar foi o governo de Minas. Nós estamos já trabalhando, estudando com a parte jurídica da casa, as posições que nós tomaremos, nós vamos também a Brasília para poder levar o nosso posicionamento e a defesa da casa nesse sentido, mas é importante que seja dito que a Assembleia jamais se omitiu. A Assembleia votou o artigo 23 e o governador o sancionou. Fala um pouco para a gente o que é o Portal Bicentenário, que iniciativa que é essa, né? Que proposições ele tem, objetivos? O Portal do Bicentenário é uma iniciativa em rede nacional que reúne instituições de pesquisa, ensino e extensão, particularmente reúne um conjunto expressivo de mais de 30 universidades, mas também movimentos sociais, sindicatos, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação está com a gente, e muitos grupos de pesquisa distribuídos em todo o Brasil. A gente tem praticamente uma abrangência nacional, estando presente em quase todos os estados brasileiros. A proposta é produzir, editar, fazer curadoria de conteúdo sobre os 200 anos da independência, junto com as professoras, os professores e demais profissionais da educação básica brasileira. A ideia é aproveitar o mote, aproveitar
a ideia da efeméride dos 200 anos para fazer uma grande discussão sobre o Brasil. Ou seja, a gente quer, claro, celebrar, discutir, comemorar, debater sobre os 200 anos da independência, mas, ao mesmo tempo, junto com isso, discutindo os projetos de futuro, né? Ou seja, que Brasil é esse que nós estamos, neste momento, parindo? Nós começamos e deixamos uma pergunta para o Rudá trazer para a gente sobre a educação aqui em Minas e essa educação privatizada, né? A gente vê a educação pública de Minas Gerais aos poucos sendo recortada e entregue aí à iniciativa privada. A secretária estadual de Educação veio do Rio de Janeiro, era diretora da Fundação Lehman, aquele que financiou campanhas de deputados e deputadas como a Tabata Amaral para defender os interesses dele. Então, vejam que importante, o Zema hoje na educação entregou de vez a educação para os empresários. É por isso que tem o tal do Somar. A ideia do programa Somar é de você entregar a gestão das escolas estaduais para a OS, para empresas, para organizações que não têm nada a ver com a educação e o serviço público. Esse é um pouco um resumo do que está acontecendo. A convite da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o SINDIUT-MG participou no último dia 24 de agosto de uma audiência pública. Na oportunidade, o sindicato cobrou mais uma vez novas nomeações do edital número 7 de 2017 e um planejamento de concursos públicos para a rede estadual. A questão da pauta do concurso é uma questão que está sempre na nossa pauta. E, honestamente, com muita sinceridade, que é o que pauta o nosso trabalho, nos parece, com toda tranquilidade, que o governo do Estado relaxou quando conseguiu, através dos embargos de declaração, da negociação feita no STF, prorrogar por mais 12 meses a decisão para que a proibição, né, a prorrogação dos contratos, das convocações vigentes. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais marcou presença na marcha do 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas, dia 7 de setembro, em Belo Horizonte. Eu acho que o grito hoje foi muito importante pela representatividade que teve no grito, quantidade de movimentos, de entidades, movimentos sociais, sindicais, igreja presente no ato de hoje, mostra a relevância que tem com a questão da democracia no Brasil, né? Enfermagem na rua. Barroso, a culpa é sua. Com essas palavras de ordem, enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem saíram às ruas de Belo Horizonte dia 21 de setembro. Eram mais de 100 mil manifestantes, pressionando o Supremo Tribunal Federal a voltar atrás e validar a lei do piso salarial. Salvar vidas, os insumos básicos para que nós possamos combater a pandemia. Vários de nós perdemos vários amigos, vários colegas, levamos doença para cá, esse vírus maldito que devastou a nossa população.